Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Olha só, o nosso povo ele foi esquecido por muito tempo. E as histórias que eram contadas eram as histórias que nós conhecíamos dos livros. E tendo um museu afro virtual, isso aí vai poder colaborar muito com a sociedade, colaborar muito com pessoas que se interessam em ver a verdadeira história afro-brasileira, o que os negros passaram para construir esse Brasil gigante que é hoje. Foi uma história triste, mas que deixou um grande legado, que é a cultura afro-brasileira. E esse museu ele vai contribuir muito, porque vai ser uma fonte, mais uma fonte de pesquisa, e essa pesquisa ela vai ser contada por pessoas que vivenciaram, pessoas que cresceram ouvindo a verdadeira história do negro, o sofrimento do negro no Brasil. Não vai ser aquela questão de livros, o que o livro quis dizer, o que não era para ser dito não foi dito, foi cortado, mas nós teremos acesso aí à verdadeira história do negro. Tem que ter nesse museu? Qual tipo de acervo que tem que ter no Museu Afro Virtual? Eu acredito que nesse acervo tem que ter o nome de personalidades negras, griots, relatos de quilombolas, de pessoas que viveram, que sofreram, uma história contada de baixo para cima, vamos dizer assim. Não sei se seria certo eu utilizar de baixo para cima, mas algo contado do nosso povo que realmente sofreu, que padeceu. Então, eu acho que esses relatos é necessário ter nesse Museu Afro. Caminhando para as duas últimas, você acha que o Museu Afro poderá contribuir junto aos professores sobre a Lei 10.609? E como? Muito, vai contribuir muito, porque a lei diz que é necessário, né, que tenha o estudo do negro nas universidades, no ensino médio, nas escolas públicas, privadas. É necessária a história do afro que seja contada. E tem muitos professores que não têm condições, porque falta conteúdo para ele poder contar a verdadeira história. Eu acho que esse museu, com a riqueza que eu sei que vai ter, porque você está ouvindo muitas pessoas boas, pessoas que realmente sabem, que conhecem a história, e esse acervo vai contribuir muito para os professores, para fortalecer essa lei, porque falta material, falta conteúdo para ser ensinado nas escolas, nas universidades. Então, eu acredito que esse museu vai contribuir muito com os professores. Como é que foi se dando, né, a sua trajetória, né, frente ao Quilombo? Conta aí um pouco dessa história aí, como é que seu pai foi te inserindo, os familiares, na infância? Firmino, meu pai, ele nasceu liderança. Como todos sabem, como é conhecido, o Toninho do Canecão, ele nasceu liderança. E eu sempre participei da luta ao lado do meu pai, sempre vendo meu pai lutando, buscando melhoria para a comunidade, buscando reconhecimento. Então, eu já cresci com essa fome de colocar o povo negro, de falar sobre o nosso povo negro. Então, eu acho que foi a partir daí. Foi uma grande influência de meu pai e de meus antepassados.
questões, né, que eu já vivenciei aí no Quilombo é, né, a belíssima atividade, a festa 13 de maio. Eu gostaria que você pudesse falar quantos anos vocês realizam, falar um pouco, não é, desse processo de realização, de conquista, de público, né? Quem são o público que frequenta, que participa? A nossa festa, Firmino, ela começou, era uma festa somente da comunidade, que era comemorar os dias santos, e depois resolvemos abrir essa festa. Essa festa começou com 30, 50 pessoas, e foi crescendo, crescendo, chegou um ponto que colocamos 8.000 pessoas dentro do Quilombo. Aí passamos a chamar da Festa da Cultura Negra. Era a festa de 13 de maio, como cresceu demais, passamos para a Festa da Cultura Negra. Muitos grupos de jongo, maracatu, capoeira, uma enorme diversidade essa festa. Era uma festa maravilhosa que ficou conhecida internacionalmente. A feijoada, todo mundo chegava lá querendo saber da feijoada gostosa, deliciosa, e nós conseguimos divulgar muito o nome do Quilombo São José, outros grupos que se apresentavam na festa, conseguiam uma visibilidade através dessa festa do Quilombo São José da Serra. Bom, bom. Quais são as projeções que estão tendo agora, né? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia e quais são as projeções, os próximos planejamentos de vocês? Olha só, a comunidade agora ela está mais isolada devido à pandemia, então não estamos tendo evento. Geralmente a gente participa de algumas lives, mas a comunidade no momento ela está isolada. Para poder preservar também os mais velhos, preservar, não termos perdas. Boa noite a todos. Boa noite, Firmino. Realmente a saudade é muito grande, né? Eu sou a professora Maria de Fátima da Silveira Santos, mais conhecida como Fatinha do Jongo. Sou da comunidade de Pinheiral, uma pequena cidade no sul do estado do Rio. Sou jongueira, sou ponteira também, né? Nós temos um ponto de cultura, centro de referência do Jongo de Pinheiral, desde 2005. E temos uma trajetória grande, né, junto à educação. E eu quero autorizar o uso da minha imagem, né, e da minha fala também para o Museu Afro do Rio de Janeiro, porque entendo que será um aparelho de extrema importância para nós da comunidade negra. Então, faço essa autorização. Muito obrigado, Fatinha. Bom, nossa primeira pergunta: qual importância tem o Museu Virtual do Rio de Janeiro para a sociedade? Eu entendo que, de um certo tempo para cá, se mudou a maneira de fazer cultura. Então, a gente, principalmente nós da comunidade negra, tivemos que nos adaptar ou fazer alguns enfrentamentos para seguir mantendo viva as nossas origens, as nossas tradições, a nossa história. Então, esse museu ele vai ser assim, importantíssimo como um aparelho onde nós estaremos, né, na mídia, nós, que eu digo, é o povo negro, né, com toda a bagagem histórica que o nosso povo traz, e de uma forma, vamos dizer assim, moderna, atual. Então, para mim, é uma coisa assim, maravilhosa, muito importante.
É uma pena que, assim, uma certa parte da nossa comunidade, ou da nossa população negra, não tem acesso, ou não teve, mas poderá ter, né, a esses equipamentos, a essa forma de se trabalhar virtual. Então, acho também que vai ser preciso fazer um trabalho bom de divulgação e orientação para que o nosso povo possa acessar e usufruir dessa coisa maravilhosa, que eu tenho certeza que será o Museu Afro do Rio de Janeiro. Ok, muito obrigado. Você acha que tem que ter no museu como acervo? Tem. E o principal acervo que eu entendo são depoimentos de pessoas, sabe? A gente precisa, a nossa história, a gente vem de uma tradição oral, né? Nas comunidades negras, a nossa história, a nossa tradição é passada oralmente. Então, o depoimento de pessoas, da vivência das pessoas, das tradições, da vida do dia a dia, isso é muito importante, porque essas pessoas não vão ficar para semente, né? Isso vai ficar para semente. Então, você ter um depoimento gravado, fala dessas pessoas, isso é importantíssimo. Acho que esse acervo de depoimentos será muito, muito importante. O registro das nossas manifestações culturais também, porque nós temos tradições que estão se perdendo por falta de registro, né? Então, é bacana tentar ainda preservar e manter viva as nossas tradições. Nossos mestres, né? Ouvir nossos mestres, as personalidades negras, tanto da nossa história, né? Os nossos antepassados, como as atuais. Nós temos muita gente nossa buscando melhores condições de vida para o povo negro, muitos trabalhos, principalmente de jovens negros, para preservar, né, a nossa memória, a história. Então, registrar esses trabalhos também será importantíssimo. Ok. Essa pergunta que agora eu queria que você você pudesse responder duas ao mesmo tempo. Porque por que você acha que o museu virtual, não é? Museu Afro virtual, pode contribuir com a lei 10.639? Mas eu também queria saber, porque fiquei sabendo que você, né, professora da universidade com notório, né, e um professor da universidade me falou isso, que você também, né, teve essa vivência. E gostaria que você pudesse falar desses dois momentos aí, da importância do museu, né, pode contribuir com os professores sobre a questão da lei, e de você ser professora aqui na universidade também tocou nessas questões, como griot, como professora. A, a Lei 10.639, ela foi muito importante, é muito importante para nós. Aqui na comunidade Jongueira de Pinheiral, desde o final dos anos 80, que nós estamos dentro das escolas, falando, né, da autoestima da criança negra, falando da nossa história, falando da tradição do jongo, da preservação, da importância da preservação dessa bandeira de luta que é o jongo. Nós não dançamos jongo só por dançar. A gente traz toda uma ancestralidade, toda uma bandeira de luta que foi para os negros escravizados e
é para nós hoje, para que a gente esteja dentro de espaços como universidades, os teatros, né, nas capitais, dentro, né, das escolas, e como um momento desse, a gente poder estar, né, aí nessa criação, participando da criação do Museu Afro Virtual do Rio de Janeiro. Isso é importantíssimo. Nós falarmos das nossas coisas por nós mesmos. Então, eu valorizo muito a fala das pessoas, dos nossos mestres. E a lei, ela é muito importante. A gente, das comunidades jongueiras, nós fazemos um trabalho, não só a comunidade de Pinheiral, mas outras comunidades também, muito forte junto à educação. Mas, assim, é muito difícil também, porque o professor, ele, né, na sua grande maioria, alega que não tem material para trabalhar. Então, nós já criamos vários materiais didáticos para se contar a trajetória do povo jonqueiro, a trajetória dos nossos heróis negros, para que as crianças tivessem acesso, ou os estudantes tivessem acesso. Sabe? Nós fazemos isso, fazemos muito bem. Agora, é um universo muito grande, então a gente não consegue chegar em todas as partes. Mas por onde nós passamos, a gente consegue deixar esse legado. Então, o museu, para a lei, vai ser importantíssimo, porque ali, se trabalhar nessa linha de ouvir os mais velhos, de ouvir, né, professores, fazedores de cultura, essa juventude, a gente vai ter um material muito rico, porque a cultura afro, a gente não trabalha só dentro da disciplina História, Geografia, não, nós trabalhamos dentro de todas as disciplinas. Temos condições de fazer isso. Basta o professor se interessar, buscar esses caminhos que consegue desenvolver os conteúdos para se trabalhar a história do povo negro ou a cultura afro dentro da sua disciplina. Agora, é lógico que a gente, né, nas universidades, não tem muito uma formação específica. Até há certo tempo atrás a gente não tinha. Agora, né, já temos, né, o estudo da história da África, alguma coisa mais aprofundada. Então, o professor realmente, principalmente o professor da primeira fase, que é uma fase importantíssima para a gente formar essa personalidade da criança ser conhecedora da luta do nosso povo, da nossa história, é lá na primeira fase, né? Primeira, segunda série do ensino fundamental. Esse professor, ele precisa ser capacitado, entendeu? Então, os cursos de formação que a gente tem passam levemente por cima da nossa história. Então, nós que somos fazedores de cultura, que somos de movimento negro, militantes, a gente é que faz esse enfrentamento e consegue colocar materiais dentro das escolas, e a gente mesmo está por dentro dessas escolas. Só que, né, Brasil é um universo muito grande, não é possível que a gente, né, um pequeno grupo, faça muita coisa. Mas a gente vê movimentos a nível de Brasil maravilhosos, né? Das pessoas estarem trabalhando a questão da cultura afro. Agora, conscientizar sobre a lei 10.639, depois de 10 anos, ainda é preciso. A gente ainda vai ter uma longa caminhada enquanto isso. Agora, você me fez uma outra pergunta, Firmino. Repete aí, por favor. Foi um professor universitário, né, me falou que você e mais outros, né, personalidades estavam dando aula em algumas faculdades sobre notório saber de vocês, de toda uma vivência que se tem, como griot, como jongueira. E se falar um pouco, foi o Alexandre Pimentel, né? Que ele me falou.
Então, nós fizemos várias vivências, né, com várias universidades, não foi apenas uma universidade, mas um trabalho assim, fundamental, que foi bacana, que já vem há vários anos, é da UF, a Universidade Federal Fluminense. Né? Lá nós temos o Encontro dos Saberes, onde se trabalha o jongo, a questão indígena, o samba de roda, as religiões de matriz africana. É um trabalho assim, belíssimo que dura um período. A gente normalmente trabalha na área da educação e da história. Então, são aulas concorridas realmente, sabe? E assim, é uma experiência maravilhosa. A gente já faz isso há vários anos. Eu, Turim Canecão, é o Jefinho lá do Tamandaré, é o Rogério de Miracema, é o Mestre Cotoquinho, que é do samba de roda aí do Rio de Janeiro, e vários outros. Mãe Torodi. Então, é um encontro muito rico, é uma diversidade maravilhosa. E a gente tem essa. Eu acho que da UF bem bacana. Mas a gente tem uma outra atuação também, que é juntar a Ação Griot. Né? Eu fiz parte da Comissão Nacional de Griots e Mestres, e a gente trabalha até hoje junto com o povo lá de Lençóis, do ponto de cultura lá, Grão de Grãos de Luz. Livre. Isso. Então, são vários cursos, eu tenho participado de vários cursos que eles estão promovendo, né, durante essa pandemia aí, vários cursos mesmo, a nível de Brasil, e a gente está lá presente, participando, né, com a nossa vivência na preservação do jongo. E a gente tem experiência lá com os alunos da Unirio, porque a gente não só vai nas universidades, como a universidade também vem na nossa casa, no nosso ponto de cultura. Então, aqui as universidades, a gente tem uma parceria muito grande com a Unifoa, que é uma universidade particular aqui de Volta Redonda, e que a gente trabalha direto lá com eles, em várias cadeiras. Né? Eu, há pouco tempo, uma professora me ligou para a gente fazer parte lá de um encontro nacional na medicina. Aí eu fiquei assim até bastante apreensiva, porque eu falei, a gente não vai se ver lá. Como é isso, assim, sabe? Mas aí ela acabou me convencendo que era para a gente mostrar a cultura aqui do Vale. E a gente foi, participou, realmente o nosso povo não estava lá, não tinha nenhum negro, o salão estava cheio, mas não tinha nenhum negro lá, até porque lá também é uma universidade particular, né, e tal. Mas a interação que foi com o nosso grupo, com a nossa fala, com os alunos lá da medicina, nossa, foi maravilhoso. Então, a gente entende a importância da gente estar dentro desses espaços, sabe? Eu espero, assim, que a gente consiga mudar esse cenário, né, de estar vendo o nosso povo lá, mas foi, assim, importantíssimo. Então, a gente tem realmente uma atuação muito forte dentro junto às universidades. E tanto no atendimento na nossa casa, quanto a gente indo nas universidades. E a Ação Griot, para mim, assim, foi de uma importância muito grande, porque é a valorização do mestre, da cultura popular. A gente teve acesso, né, a indígenas, ao povo lá do Cordel, lá do Nordeste, ao povo lá do Carimbó, do Pará, o povo do samba do Rio de Janeiro, e nós, jongueiros. Então, isso é um crescimento, é uma vivência que, sabe, não tem limite. Assim.
Então, essa experiência minha dentro da Ação Griot foi, assim, importantíssimo da gente fazer e da gente levar esse trabalho, principalmente de reconhecimento dos mestres, para dentro da escola formal. Nós fizemos esse trabalho aqui no Vale, trabalhando junto de outros mestres, de outras manifestações, como a Folia de Reis, o Calango, a capoeira, dentro de várias escolas, tanto públicas quanto particulares, aqui do sul do estado. E foi, assim, também uma vivência muito forte, muito rica, e que valeu a pena e vale ainda. Então, a gente passa, né, por essa experiência com muito orgulho, assim, de trazer com a gente, né, essa marca da ancestralidade e saber falar da nossa história, da nossa luta, do nosso povo negro. Tá ótimo, Fatinha. A última pergunta, se o Taj não tiver nenhuma pergunta. Pinheiral, né, está aí no Vale do Café, região, né, no século passado, muito rica na produção, também totalmente escravocrata, né? E eu gostaria de saber um pouco como é que foi se dando a sua trajetória no jongo, de sua família, dos seus familiares, como é que foi se dando esse processo, não é, até esse momento de hoje, se você pudesse falar. Então, Pinheiral teve, acho que é uma das maiores fazendas de café da época do Império. Aqui na fazenda São José do Pinheiro, viveram mais de 2.000 negros escravizados. E a tradição do jongo, ela vem desde essa época. Tanto que o jongo que nós fazemos atualmente é o mesmo, da mesma forma que os negros dançavam na época da escravidão. A gente mantém os nossos tambores artesanais, né, feito na embaúba, no tronco da embaúba e na barrica de vinho, são cobertos com couro cru. A gente tem um elemento que é um bastão que faz o contratempo entre os dois tambores, que os tambores são o candongueiro e o tambor grande. Então, a gente chama de macuco, ele faz o contratempo entre os dois tambores. E essa tradição, ela vem desde aquela época. Aqui em Pinheiral, o jongo nunca teve adormecido, nunca teve paralisação. São várias famílias na cidade que trazem a tradição jongueira desde aquela época. E, assim, lá pelos idos de 95, 96, nós perdemos alguns jongueiros cumbas, né, os jongueiros mais velhos. Então, a gente teve e já estava começando essa transformação da maneira de se fazer cultura, de se trabalhar a cultura. Então, foi quando a gente se formalizou e fundamos a União Jongueira, já com CNPJ, porque a gente já estava se organizando enquanto grupo. Mas a cidade, ela tem vários jongueiros. Inclusive, no nosso grupo, nós temos descendente da família Nascimento, que a família Nascimento é originária dos negros lá da fazenda São José do Pinheiro. Então, a gente está lá acho que quinta geração, e temos jongueiro dessa linhagem. Então, o jongo ele sempre foi presente na nossa vida, né? Na minha família, a gente tem a tradição do jongo, parte do meu pai, e de Moçambique, por parte da minha mãe. E meus bisavós eram mineiros. Então, o meu bisavô tinha corte de Moçambique, lá em Minas, na cidade de Santo Antônio do Monte, fica no oeste de Minas. E meu pai já aqui do Rio de Janeiro, né, da região da fazenda da Bem Posta, né? E
e depois aqui em Pinheiral. Então, a gente viveu o jongo assim a vida inteira. E quando a gente era criança, criança não podia dançar jongo, né? Nós trabalhamos o jongo hoje em dia com criança exatamente para a gente não perder essa raiz, essa tradição. Mas, algum tempo atrás, criança não dançava jongo. Mas aqui, eu, minhas irmãs, assim, e outros vizinhos, nós fomos para o jongo cedo porque a gente é de estatura alta, sabe? A minha família é de negros altos. Então, a gente conseguiu entrar para a roda de jongo bem mais jovens. Sabe, é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente fala em jogo 24 horas, sabe? Trabalhando e tudo na nossa vida, a gente está em torno do jogo. E a gente sempre fez isso de uma forma voluntária, né? Com bastante dificuldade, porque manter a tradição, trabalhar com cultura popular é muito difícil. Não só a gente dentro do jongo, mas folia de reis, o povo de Moçambique, de Congada, é muito difícil, porque a gente faz por amor mesmo, porque isso faz parte da nossa história, porque poder público, sabe? Nossa, dificilmente tá parceiro e agora com essa mudança, né, na questão de editais, de tudo, a gente faz um esforço para estar participando para poder manter o trabalho, porque é bem difícil as coisas. Mas, então, o jogo faz parte, né, da nossa vida, da vivência da minha família. Aqui na minha família, nós somos. Agora, atualmente, nós estamos só com o jongo, mas já fomos envolvidos com futebol, com escola de samba, sabe? A gente gosta da cultura, pai, música, sabe? Então, foi muito forte a cultura na minha família e é até hoje. E atualmente a gente trabalha, né, mais a questão do jongo mesmo, por conta das escolas, de todo o trabalho que a gente faz, né? Mas e a gente, eu acho assim, de uma importância muito grande a parceria que a gente tem com outras comunidades, o movimento jongueiro que a gente criou no Sudeste, porque foi um movimento muito forte nos anos 90 até alguns anos, até lá acho que para 2010, por aí assim, onde nós fazíamos os encontros de jongueiro, participamos, né, de vários encontros de organização. Então, foi um movimento forte no Sudeste, a questão do jongo e do reconhecimento, né? O jongo foi reconhecido como patrimônio material em 2005 também, e nós estávamos lá recebendo, né, a certidão de patrimônio material. Então, essa trajetória foi assim, extremamente importante para todos nós. Aí eu vou falar ainda de um trabalho que nós fizemos na cidade de Barra do Piraí, que é a vizinha Pinheiral. Eu dei aula numa escola lá no bairro de periferia que chama Lago Azul, e em 2009 nós trabalhamos a Lei 10.639. O projeto pedagógico da escola foi a cultura afro. E nós criamos ali, junto com a comunidade escolar, com os pais, um grupo de jongo. E eu saí da escola em 2015, mas esse grupo de jongo, ele existe ainda lá no bairro e é muito lindo. Tem uma média, assim, de umas 45, 50 crianças. Porque o trabalho saiu da escola, mas a comunidade abraçou o trabalho. Então, tem uma senhora lá, Dona Luísa, que as crianças se encontram lá no terreiro dela, na casa dela, e os pais ajudam, sabe? Eu sempre que posso, estou junto com eles lá, e é muito bacana, sabe? Né? As crianças que passaram pela minha mão hoje já são
adolescentes, mas tem criança lá de 3, 4 anos dançando jongo. Então, eu acho isso, né, assim, um negócio importantíssimo, porque Barra do Piraí é um celeiro de jongueiro. Lá nós temos 3 núcleos de jongueiros. Então, vem dessa tradição e é bem legal, assim, as crianças assumiram isso, né? Então, estão fazendo pontos de jongo e então se apresentam em vários lugares. Nossa, é muito lindo, assim, o resultado do que o trabalho gerou. E foi o quê? Através da Lei 10.619. Então, sabe, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de falar dele. Que É bom, isso, que bom. Então, gostaria só que você pudesse finalizar cantando um ponto de jongo. Uma estrofe aí. Que vier na cabeça. Ai, terrível. Então, hoje, né, a gente começou a nossa reunião sem cantar, mas normalmente a gente abre a roda e depois a gente fecha. Mas a gente não abriu, mas mas eu vou fechar, né? Isso. Espero que a gente possa fazer outras reuniões para que a gente possa trabalhar com o grupo e poder abrir e fechar essa roda. Tá ótimo. Tá bom? Tá, eu Tá quero bom. agradecer. Tá, eu quero agradecer o convite. Foi bacana estar falando com vocês, cheia de saudade. Espero que essa pandemia passe logo para a gente se encontrar. Com certeza. Tá bom. Então, vamos lá cantar. Eu vou cantar o nosso ponto de encerramento. Minha gente, eu vou me embora. O que me dão para levar? Eu levo saudade sua. Oi, no caminho eu vou chorar. Oi, minha gente, eu vou me embora. O que me dão para levar? Eu levo saudade sua. Ou no caminho eu vou chorar. Vou caminhando devagar, devagar, vou caminhando devagar. Eu vou embora, vou caminhando devagar, devagar, vou caminhando devagar. Eu vou embora, eu vou com Deus, Nossa Senhora. Machado. Machado, muito obrigado, Fatinha. Obrigado. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!